O primeiro pingo de café atingiu o chão do restaurante com um barulho seco e desagradável. Naquele instante, todas as conversas no ambiente cessaram de uma vez. Não foi um acidente, o policial inclinou a xícara de propósito, observando com um sorriso enquanto o líquido escuro escorria e se espalhava perto das patas do pastor alemão, que permanecia imóvel ao lado do banco. O silêncio que se seguiu pesava mais do que o tilintar dos pratos ou o zumbido dos ventiladores velhos, porque todos ali sabiam que aquilo não tinha nada a ver com café. O homem sentado no banco não reagiu de imediato. Não ergueu a voz, não se mexeu bruscamente, nem sequer piscou, embora os policiais à sua volta o observassem atentamente, esperando por qualquer reação que pudessem usar contra ele. Uma das mãos repousava tranquilamente sobre a mesa, enquanto a outra permanecia próxima à coleira do cão, firme e serena, como se contivesse algo além de um animal, como se segurasse anos de disciplina gravada em músculos e ossos. Luna, a pastora alemã, sentiu a tensão antes de qualquer pessoa. Suas orelhas se moveram levemente ao captar o cheiro do café quente misturado ao medo e à arrogância no ar. Mesmo assim, continuou sentada, os olhos fixos no rosto de seu dono, confiando plenamente nele. Ela havia sido treinada para interpretar sua respiração, sua postura, a menor mudança em sua energia, e naquele momento ele era uma muralha, calmo e inabalável. Ouviu o que eu disse? Limpa isso aí, Durão. E rápido. A voz do policial ecoou pelo restaurante, alta o suficiente para que todos escutassem. Um colega riu atrás dele, cutucando o outro como se aquilo fosse apenas um entretenimento barato durante um turno monótono. Alguns clientes desviaram o olhar, fingindo ler cardápios que não liam, preferindo ignorar a cena a se envolver. A garçonete, perto do balcão, segurava a cafeteira com as mãos trêmulas, os olhos indo e vindo entre os distintivos e o homem de roupas camufladas, porque algo nele não se encaixava. Desde a forma como se mantinha ereto, apesar do insulto, até o modo como seu olhar nunca se desviava, sereno, mas afiado, como uma lâmina ainda na bainha. Lentamente, o homem baixou os olhos para a poça no chão e depois os ergueu novamente para o policial. Por um breve instante, sua expressão mudou, não com raiva, mas com algo próximo ao reconhecimento. O tipo de olhar que surge quando se viu esse tipo de comportamento antes, em lugares muito mais sombrios do que um restaurante à beira da estrada. Lugares onde o poder era abusado e a compaixão, rara. Terminou. A pergunta saiu em tom baixo, controlado, sem ameaça alguma. Mas, de alguma forma, isso tornava a situação ainda mais desconfortável para os homens que o provocavam, porque valentões buscam reações, não autocontrole. O policial bufou, aproximando-se até que o distintivo quase tocasse o peito do homem. Foi então que ele notou o cão novamente. De verdade, dessa vez. A forma como seus músculos estavam tensos. Como seus olhos acompanhavam cada movimento, sem agressividade, sem medo, apenas prontidão. Cachorra bonita, disse o policial, com um sorriso debochado, cutucando a xícara com a bota e empurrando a sujeira na direção do animal. Tomara que ela não tenha sido treinada para morder a pessoa errada. Foi nesse momento que o homem se levantou, devagar o suficiente para que ninguém pudesse acusá-lo de agressividade. Ao ficar de pé, o ambiente pareceu encolher, como se o ar ao seu redor tivesse se adensado. Até o policial que ria atrás do outro parou de sorrir, sentindo algo que não conseguia explicar, algo antigo, perigoso e paciente. Sem pressa, o homem enfiou a mão no bolso e tirou um conjunto gasto de plaquetas de identificação, deixando-as balançar entre os dedos enquanto encarava o policial nos olhos. Em voz baixa, mas firme, disse, talvez seja melhor repensar como vai começar o seu dia. Ninguém ali sabia ainda, mas o erro já havia sido cometido. Não era sobre café, nem sobre o cão, nem sobre orgulho. Era sobre o fato de que aqueles homens haviam escolhido o estranho errado. Porque o homem quieto naquele restaurante já tinha enfrentado coisas que eles só fingiam ter coragem de encarar. E ele aprenderá, há muito tempo, que às vezes a resposta mais perigosa é a paciência. As plaquetas refletiram a luz por um segundo, tempo suficiente para alterar a expressão do policial. Não porque ele entendesse o que significavam, mas porque confiança como aquela, calma após a humilhação, geralmente vinha da experiência, não da arrogância.
O restaurante ficou ainda mais silencioso quando o homem guardou as plaquetas e voltou a se sentar, sem que ninguém mandasse. Acha que isso me assusta? O policial tentou rir, forçando um tom que não convenceu. Olhou para os colegas em busca de apoio, e um deles soltou uma risada alta demais, embora seus olhos não parassem de desviar para a pastora alemã, que não se mexera um centímetro, não rosnara, não quebrara a disciplina, como se fosse esculpida em pedra. O homem, então, percorreu o restaurante com o olhar, encontrando os olhos daqueles que fingiam não estar observando. Sua voz chegou a todos sem precisar ser elevada, calma, mas carregada de verdade. Eu só vim aqui comer, como todo mundo. Não estou procurando confusão. É mesmo, o policial cruzou os braços. Parece que confusão segue cachorros como esse. Os homens assentiram lentamente. Às vezes segue, ele respondeu, principalmente quando as pessoas não sabem a hora de parar. Foi quando o cozinheiro idoso, atrás do balcão, pigarreou. Sua voz tremia, mas estava decidida. Filho, disse ao policial, talvez seja melhor deixar o homem em paz. O policial se virou bruscamente, a raiva estampada no rosto, mas antes que pudesse responder, a porta do restaurante se abriu. Um homem alto, de uniforme impecável, entrou. Sua presença era imediata e inegável. Os olhos percorreram o ambiente até se fixarem na cena perto do banco. Xerife, murmurou um dos policiais que riam antes, agora em voz baixa. O xerife se aproximou devagar, observando o café derramado, a postura rígida de seus homens, o homem de camuflagem, por fim, a pastora alemã, cujo olhar o acompanhava com calma, avaliando sem ameaçar. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Antes que alguém respondesse, o homem no banco se levantou novamente, virando-se levemente para que o xerife pudesse ver o emblema em sua manga e a insígnia que ele nunca se preocupará em esconder, porque nunca precisará. Nenhum problema, disse. Só vim tomar café da manhã. Os olhos do xerife se estreitaram, um lampejo de reconhecimento surgindo ao notar as marcas da unidade, a postura, as cicatrizes que não vinham de acidentes de treinamento. Seu tom mudou na mesma hora. Senhor, disse com cuidado, posso ver sua identificação. O homem entregou o documento sem cerimônia. Enquanto o xerife lia, seu rosto perdeu a cor, a mandíbula se contraiu quando a realidade se impôs. Porque o nome à sua frente pertencia a alguém mencionado em reuniões fechadas, alguém que não aparecia nos jornais, alguém cujo histórico não cabia em uma única página. Devolveu a identificação com as duas mãos. Minhas desculpas, disse com firmeza. O xerife virou-se para seus auxiliares, e sua voz baixou até um tom que carregava uma autoridade inquestionável. Todos vocês, lá fora. Agora. Ninguém discutiu, ninguém riu. As cadeiras arrastaram-se no chão enquanto os homens se retiravam, a confiança diante substituída por algo próximo ao temor. O desconhecido voltou a se sentar, finalmente soltando o ar que prendia, e Luna relaxou um pouco, encostando o ombro em sua perna. Ele pousou a mão sobre a cabeça dela, como se aquele gesto simples pudesse ancorá-los no momento. A garçonete aproximou-se devagar, colocando uma xícara de café fresco sobre a mesa. Sua voz era suave. Cortesia da casa, disse. O homem assentiu uma vez, em agradecimento, sem sorrir, sem precisar. Porque a justiça nem sempre chegava com algemas ou gritos, às vezes, ela se revelava em silêncio, na forma de uma revelação, de uma consequência inevitável, de uma dignidade que permanecia intacta. Enquanto terminava sua refeição, o restaurante aos poucos retomava o ritmo, mas ninguém ali esqueceria o que acabará de presenciar. E os auxiliares do lado de fora aprenderiam uma lição que carregariam por muito tempo, que o poder não significa nada sem controle, e que as pessoas mais perigosas na sala são, quase sempre, aquelas que nunca anunciam quem são.